Nos últimos dias, um casal de motociclistas brasileiros foram resgatados, graças a Deus, com vida, no meio do Salar do Uyuni. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, meus queridos, quem acompanha o meu canal sabe que eu não sou do tipo de lacrador que gosta de ripar na onda dos outros, não gosta de trazer polêmicas, mas esse tema é muito importante, é uma coisa que eu sempre pauto nos meus discursos sobre planejamento, que é a tal da segurança numa viagem de moto. E recentemente, como eu disse, um casal de motociclistas brasileiros foram resgatados pela Polícia Camineira, mais precisamente pelo Comando Fronteiriço do Uyuni e o Comando Departamental de Potosí, que empreenderam uma busca atrás deste casal, destes turistas brasileiros. Não ia trazer este vídeo aqui para o canal, mas a repercussão que está acontecendo na Bolívia é muito grande. A polícia fez uma coletiva de imprensa com jornalistas de rádio, de TV e de jornal para alertar os perigos que é viajar na época errada no Salar do Uyuni. Então, por isso, este vídeo tem por objetivo não criar um tribunal digital. Eu não estou aqui para criticar, para apontar, para esculachar, para ridicularizar, nada disso. É apenas um vídeo para alertar, usar um mau exemplo para abrir a cabeça dos amigos quando se fala de planejamento. Posto isso, eu não vou admitir aqui embaixo nos comentários nenhuma palavra ofensiva a este casal. Qualquer comentário desrespeitoso, além de ser excluído, o autor vai ser bloqueado e nunca mais me manda um salve Guga. Vamos aos fatos, meus amigos. Quem me acompanha sabe que eu sempre digo que a gente precisa de basicamente 3 premissas para realizar uma viagem de moto. A primeira é respeitar os limites do seu equipamento e os seus próprios limites. A segunda é galgar esses degraus, conquistar 1 quilômetro por vez, adquirir experiência para alçar altos voos. E terceiro, não menos importante, planejamento. Este casal que foi resgatado no Salar do Uyuni, à beira de uma hipotermia, prestes a morrer, fizeram uma viagem para a Bolívia na pior época que existe. Sempre falo para os meus amigos que quando tem um insight de um destino e vai começar o planejamento, o passo número 0 é chegar no tio Google e pesquisar índice pluviométrico do destino que você vai. Esse tipo de pesquisa vai te trazer gráficos, vai te trazer imagens, vai te trazer estudos acumulados de anos e de anos, de quanto que chove naquela época, naquele lugar. Qual é a temperatura? Se tem problema de neve, principalmente se a gente está falando de Cordilheira dos Andes. Nós vivemos num país tropical, meus amigos. Aqui é tudo festa e carnaval, clima ameno e gostoso. A gente não tem nenhum tipo de paisagem a 3.000 metros de altitude na cordilheira. Isso é fichinha. Cordilheira dos Andes é de 4 para cima, 5, 6 mil metros de altitude. O clima é completamente severo e nós somos formigas. Nós não podemos contra a natureza, nós não podemos lutar contra a natureza. Então é importantíssimo que você estude qual é a melhor época para você visitar um determinado lugar. E eu não estou falando de, eu vou pegar chuva. É óbvio que você vai pegar chuva em algum determinado momento da sua viagem. Quanto maior o seu roteiro, é lógico que mais cedo ou mais tarde vai cair uma aguinha na pista. Não é esta a questão. E sim, o risco que você vai se colocar em viajar para um lugar hostil numa época de temporais, de chuvas, de nevascas. Tenta ir para o Alasca no inverno, ver o Papai Noel, veja se você vai conseguir chegar, veja se você vai conseguir avançar. Não vai, não vai. É preciso muito estudo, é preciso preparação, é preciso experiência para abraçar grandes feitos. Hoje nós vivemos uma sociedade ansiosa, onde a chuva de informação de manhã já nos saturou na tarde, a gente não quer mais saber desse assunto à noite.
Muita cobrança, muita selfie, muito biquinho, muita dancinha de TikTok, muita coisa para provar para os outros. Quem viaja de moto para provar para os outros alguma coisa está fazendo pelos meios errados. Já disse que viajar de moto é para ampliar a sua alma, para abrir a sua mente, não para provar que você é o cara. Não estou criando juízo deste casal, mas é notório a falta de experiência, é notório a falta de planejamento. Haja visto que resolveram motocar pela Bolívia em janeiro, fevereiro e março. Este aqui é o índice pluviométrico do Uyuni e veja a quantidade de chuva que cai nesta época do ano. As temperaturas ao meio-dia estão na casa dos 10 graus. De madrugada, 10 graus negativos. Nesta situação, este casal resolve viajar na Bolívia. Com uma moto de baixa cilindrada, e aqui eu não quero julgar o irmão pela cilindrada e tampouco afirmar que só quem tem motão e equipamento pode viajar. Mas é preciso respeitar os limites do seu equipamento. É preciso respeitar os seus próprios limites. E este casal, sem nenhuma bagagem, haja vista a idade deles, haja visto as roupas que eles estão usando, viajando uma cordilheira dos Andes na época de chuva e de frio, de calça jeans, jaqueta de napa, a moça está de calça leg, como se estivesse indo para o Guarujá. Nem para o Guarujá você deve se colocar a este risco de viajar sem equipamento. Este casal, de forma irresponsável, entra no Salar do Uyuni às 4 horas da tarde. Vão até a Praça das Bandeiras, vão até o Monumento do Dakar, fazem as suas fotinhos e às 4 horas da tarde, quando todos os guias estão começando a deixar o Salar do Uyuni, eles resolvem se dirigir à ilha Incauace. Meus amigos, o Salar do Uyuni é uma coisa gigantesca. É uma área de cerca de 11 mil quilômetros quadrados. Cabem 3 cidades do Rio de Janeiro dentro do Salar do Uyuni. Ele é um lago pré-histórico, tá? Que na verdade ainda é um lago por debaixo, que tem na sua maior espessura uma camada de 25 metros de sal. Ele se retroalimenta com essas chuvas que caem em janeiro, fevereiro e março, fica encharcado, alaga e este alagamento acaba produzindo mais camadas de sal. Podemos dizer que é uma fonte infinita de sal. Enfim, este casal, ignorando todo o bom senso, às 4 horas da tarde, parte em direção à ilha Incauace, que fica a 70 quilômetros da borda do Salar do Uyuni. Já era muito tarde para fazer essa viagem. O Salar do Uyuni não tem estrada, não adianta você tentar se guiar por GPS, porque a vastidão é tão grande que você não tem ponto de referência. Na época de chuva, aquilo tudo é cinza, aquilo tudo é branco, não tem referência alguma. Você se lança de forma cega, Salar do Uyuni adentro. Quando eles começaram a encontrar as partes alagadas, eles deveriam ter voltado, mas eles continuaram. Eles continuaram com 50 centímetros de água. Meça aí na sua moto o quanto dá isso no seu pneu. Eles estavam andando numa grande lagoa salgada. E não era para se esperar muito que essa moto mais cedo ou mais tarde, puf, apagasse, e ela apagou. Tentaram fazer de tudo para fazer a moto pegar. E isso que eu estou contando para vocês é baseado na coletiva de imprensa que foi dada pela polícia camineira para toda a Bolívia ao vivo. Okay? Eu assisti toda a entrevista, todo o vídeo, por isso que eu estou te trazendo esses detalhes bem minuciosos. Eles tiveram a moto apagada, desligou, não funcionou mais, tentaram pegar, não conseguiu. Tiraram as coisas da moto e resolveram caminhar em direção à ilha Incauace. Andaram 20 quilômetros com a água no joelho e chegaram na ilha Incauace, por Deus, às 23 horas da noite. Se eles tivessem mudado o trajeto 5 graus, eles ainda estariam caminhando no Salar do Uyuni.
porque a outra borda estava a mais de 200 quilômetros de distância. Como é que você monta uma barraca com 50 centímetros de água? Foi Deus que fez esses dois conseguirem chegar na ilha em Cauace. Dá uma olhadinha nos equipamentos que esse casal estava usando. Não bastasse viajar de bota, jaqueta de napa, calça jeans e calça leg, o equipamento que eles possuem não é o adequado para acampamentos em altitude e baixa temperatura. Com certeza esse casal deve ter pego algo em torno de menos 10 graus negativos. E um saco de dormir para esse tipo de temperatura custa aproximadamente uns R$1.000. E olha, eu não sou menino de camping, tá? Eu sou menino de condomínio. Eu gosto de pousadinha, banheirinho limpo, chuveirinho quente e frigobar do lado da minha cama. Questão de gosto, não estou criando julgamento, mas eu sei que se eu for acampar em alta altitude e em baixa temperatura, no mínimo, além do meu equipamento ter que ser topzera, eu vou ter que ter uma manta, um isolante térmico para não deitar diretamente no solo frio e úmido. Não existe esse tipo de equipamento. Não existe planejamento. Às 23 horas, a Polícia Camineira recebe uma denúncia. Não sei como, eu não consegui entender como se deu essa denúncia, que havia um casal perdido, um casal de brasileiros que desapareceu no Salar do Uyuni. E às 11 horas da noite, o Comando Fronteiriço do Uyuni, juntamente com o Comando Departamental de Potosí, começou uma busca com seus veículos para dentro do Salar do Uyuni. O coronel que deu a entrevista, que fez a coletiva, disse que foi muito difícil essa busca, porque o salar estava alagado em alguns trechos com mais de 50 centímetros de água e as temperaturas abaixo de zero. Os caras foram gente boa demais, foram obstinados e às 7 horas da manhã encontraram esse casal na ilha em Cauace, à beira de uma hipotermia. Choraram, abraçaram os policiais, foram consolados, foram agasalhados, foram colocados dentro da viatura, foram em direção à moto que estava lá no meio do nada, colocaram esta moto em cima da caçamba e voltaram para a cidade do Uyuni. Retornaram para a segurança da cidade, já passava das 11 horas da manhã. Tiveram uma noite infernal. Qual foi o erro, meus amigos? Não ter se preparado para esse tipo de aventura, não ter equipamentos adequados. E mais uma vez, não é uma questão de ser raiz ou Nutella, motoqueiro, motociclista. Esse tipo de papo me enche o saco, porque fica muito nhenhenhê, fica muito mimimi, e não se trata disso. Não se trata de ter motão ou equipamentão, mas se você vai rodar um país que vai ser na base dos 4.000 metros de altitude, com temperaturas negativas, você tem que, no mínimo, estar equipado com uma boa calça, uma boa jaqueta, luvas, segunda pele, cachecóis, botas de cano alto, não um tênisinho, não uma calça leg. Por favor, vamos ser menos amadores, vamos ser menos descompromissados com a nossa vida, com a nossa segurança. Ficou disso aqui de morrer? Se a polícia não encontra ou se alguém não faz uma denúncia, mais uma noite na ilha em Cauace estavam mortos, congelados. Porque nessa época do ano, a ilha em Cauace não funciona. Tem lá uma bilheteria, tem lá uma trilha, tem lá uma bomboniere. Não funciona, porque ninguém vai até lá por conta das chuvas, o mau clima. Na entrevista, o casal fala que ficou apavorado porque não se enxergava nada. Na entrevista, vários jornalistas perguntaram o porquê, qual era o destino e tudo mais. E o que mais me deixou surpreso é que no final da entrevista, um jornalista pergunta qual é a recomendação que ele dá aos turistas brasileiros e se eles recomendam que venham ao Uyuni e qual é o itinerário. E aí, pautado em tudo o que ele ouviu das autoridades,
Com muita veemência, o piloto diz que é para todo mundo ter precaução, porque janeiro, fevereiro e março chove muito na Bolívia e é muito perigoso. Agora eu pergunto, eles estão voltando para casa? Não. Eles acreditam que nos próximos 2 dias vão conseguir arrumar a moto e vão continuar a viagem pela Bolívia, embaixo de chuva, a mais de 4.000 metros de altitude, de calça jeans e calça leg. A reflexão, meus amigos, que eu quero passar para vocês é que o Ushuaia, Machu Picchu, Salar do Uyuni, Atacama, Santiago do Chile, o Alasca, sempre vai estar lá esperando por você. Esses destinos não vão mudar de lugar, eles não vão ser extintos. A gente precisa ter parcimônia, a gente precisa adquirir experiência, a gente precisa conquistar 1 quilômetro por vez. Façam escola no Brasil. Nós temos um país continental. Nós temos um país onde você liga a cobrar usando o número 9. Se alguma coisa te acontece, você entra num posto de saúde e é atendido, sem que te peçam um cartão de crédito ou seguro de viagem. Aqui falam a nossa língua. Crie experiência rodando no seu país. Faça planejamento para um final de semana, um feriado prolongado, suas férias de 15 dias. Vá crescendo. A sua grande viagem começa com pequenas viagens, com constância de propósito. Eu vejo muita gente falar que quanto mais perrengue, melhor. Para! Eu escrevi um livro, tá aqui eu parei o outro lado das viagens de moto, onde eu só conto os meus perrengues das minhas 6 primeiras viagens de longa distância. E eu posso admitir para você, todos aqueles perrengues que eu vivi foram por conta da minha burrice, para minha falta de experiência, por subjugar os meus desafios, por não dar atenção aos meus desafios. E eu paguei o preço. Perrengue não é engraçado. Perrengue é burrice. Não seja burro. E não confunda perrengue com imprevisto. Se eu estou pilotando a minha moto, não preciso ir longe não, vamos aqui para o Mato Grosso do Sul, onde não pega celular. Se a minha moto fura o pneu, eu encosto, tiro o meu equipamento, levanto o meu banco, pego o meu kit de reparo da GIV, sento no chão e em 10 minutos eu terminei de encher esse pneu e estou indo embora. Isso é um perrengue? Não. Isso é um imprevisto. Agora, se eu estou nessa mesma situação, paro no meio do Mato Grosso, meu pneu furado, eu pego o meu celular para chamar o meu socorro, eu não tenho sinal. Eu quero chamar meus amigos no WhatsApp, não pega. E aí eu descubro que eu não tenho um kit de reparo de pneu, ou se eu tenho, eu vejo que eu nunca usei. Isso é perrengue ou isso é imprevisto? Isso é perrengue. Porque o mínimo que você podia saber é consertar a porcaria de um pneu, porque é óbvio que numa grande viagem um pneu pode furar. Guga, eu já viajei milhares de quilômetros e meu pneu nunca furou. O nome disso é sorte. A gente não pode contar com a sorte. A gente tem que estar preparado. Esse casal não estava preparado para ir para a Bolívia. Esse casal foi na época errada. Janeiro, fevereiro e março, roubada. Índice pluviométrico. Antes de você decidir a sua data, pesquise. Porque uma ponte pode ser levada por conta de uma enxurrada. Uma estrada pode ficar fechada por conta de neve. Você pode entrar no Salar do Uyuni com 50 centímetros de água e apagar a sua moto e morrer. Simples assim. Simples assim. Como diria meu saudoso amigo e professor Amaral, instrutor, moto é vida. Não morra em cima da sua moto. Dê tempo ao tempo. Faça planejamento. E boas estradas sempre. Eu gostaria de agradecer a polícia que chegou temprano, mais ou menos às 7 da manhã de hoje. E guardamos em la isla com a carpa. E foi muito tranquilo, pero tínhamos, cambiamos as roupas. Foi possível dormir tranquila. E a polícia temprano chegou para ajudar-nos a volver, porque sem ajuda não conseguíamos volver com a moto que está rompida. E também sacaram a moto que se rompeu e foi tudo muito bueno.
nos deram um pouco de café caliente, eles vão e foi muitas graças. Muchas gracias a la policía boliviana. Sim, me gusta muito. Falou do Gracias